Fala pessoal, começando o dia aqui e eu vou tentar gravar esse vídeo de uma forma um pouquinho diferente, fora do convencional aqui do canal, que eu tô com uma câmera, todas as iluminações. Eu vou tentar gravar aqui falando com vocês mesmo, então eu vou lá pra uma cafeteria e a gente vai conversar um pouco sobre Bug Bounty e eu vou falar algumas ideias, algumas coisas legais sobre o assunto desse vídeo. Acordando já sabendo que o meu notebook não carregou totalmente, então eu espero ser rápido lá, mas é culpa da Apple que fez esse carregador, que é uma bolinha de apertar pra tirar estresse. Culpa da Apple que fez esse carregador que só dá pra colocar uma entrada. Aí eu fico cheio de cabo aqui pra trocar na hora de carregar. Então bora lá, eu vou preparar minha mochila pra sair aqui pra cafeteria. Então eu vou deixar vocês aqui enquanto eu me arrumo aqui. Primeira coisa, essa mochila aqui eu saio com ela pra qualquer lugar que eu for. Então ela eu vou levar alguns equipamentos, algumas coisas que eu vou usar lá pra gravar. Câmera, sempre importante se tiver que tirar alguma foto. Então espero que ela esteja carregada, inclusive. Vamos ver. Sem bateria. Pronto pra sair. Bora lá. O assunto de hoje é como anotar seus estudos, no Bug Bounty principalmente. Caso vocês não saibam o que é Bug Bounty, é você poder literalmente ganhar hackeando, encontrando falhas em empresas. E eu até recomendo vocês darem uma olhada aí no canal, se vocês ainda não tiveram visto tantos vídeos sobre o que é Bug Bounty. Tem um vídeo sobre o que é Bug Bounty, inclusive, tá aí no card. Mas agora vamos começar sobre como anotar os seus estudos, como organizar os seus estudos no Bug Bounty. E primeiramente, uma das coisas que eu mais uso porque antigamente, até na escola, por exemplo, nem falando, tipo, quando não existia internet, até falando na parte da escola, quando você tá na escola, não tá estudando por conta própria, você normalmente anota muito no caderno, sabe? Anotação física, com caneta, com lápis, mas com o passar do tempo e também quando você sai da escola, você começa a usar o computador, começa a usar o celular, anotação digital, web anotações. Então, eu acho que isso é uma das principais ferramentas que foram desenvolvidas com o tempo para você poder organizar os seus estudos. Mas eu também vou falar do caderno físico, das formas mais físicas de anotar, que eu também acho que é uma ferramenta que muita gente desconsidera na hora de estudar, que eu acho muito útil, porque os pontos digitais, de anotar digitalmente, tem os seus pontos bons, que são muito incríveis, mas também tem algumas coisas que é melhor você fazer física, fazer no caderno direto. Primeiramente eu vou começar com o mais básico, o principal aplicativo de estudo que eu uso para organizar meus estudos, desde quando eu estava começando no Bug Bounty até agora mesmo. Tipo, esse roteiro eu tô lendo aqui no Notion, que é o Notion que eu acabei de falar. Então ele é um aplicativo de notas que você pode usar, tem muita coisa, tem muita ferramenta e principalmente você pode organizar pontos, você pode fazer a maioria das formas de organizar que eu vou falar aqui usando o Notion. Para você organizar seu estudo no Bug Bounty, para você estudar falhas, para você estudar as coisas, eu gosto de separar em dois pontos: as falhas de segurança e os conceitos, tipo, algum conceito, algum ponto, que todas as falhas de segurança vão ter os seus conceitos. Então, as falhas de segurança têm todos os conceitos por trás dela. Então, é bom você separar elas, porque você vai ter pontos para estudar. Quando eu estou estudando para o Bug Bounty, o que eu faço? Eu primeiro estudo todos os conceitos, toda a base. Então, a gente tem uma base que você precisa para você poder entender as falhas, para você poder hackear. Então, o que é essa base? É a base de web, de como que os sites funcionam, de todo o conceito para você entender como que os sites funcionam. Se você for trabalhar com sites, se você for trabalhar com aplicativo Android, você estuda como os aplicativos funcionam, é estudar como funciona. Eu sempre digo aqui que o principal é saber como funciona para você poder hackear. Então, o que eu diria se você estivesse começando agora? Você estudar HTTP, requests, o que é requisições, como que os sites funcionam em geral. Você pode até pesquisar um vídeo de, sei lá, como um site é criado, como um site funciona, aquele conceito de front-end, back-end, para você poder começar a entender todos esses conceitos, para você entender as falhas, porque aí você pode passar para as falhas. Então, primeiramente, esses conceitos iniciais. E até se você já estiver na plataforma do Bug Hunter, você não precisa ter muito essa parte de overview do que você estudar, porque já vai estar tudo pronto, já vai estar tudo organizado para você. Mas caso você ainda não esteja na plataforma do Bug Hunter, eu estou te dando essa dica aí do que você pode começar a estudar para poder se aprimorar. Então, eu acho que essas coisas de como que os sites vão funcionar, requests, HTTP, back-end, front-end, e toda essa parte de desenvolvedor mesmo. Tipo, esse início nem é tanto ferramentas de hackear essas coisas, é mais você entender como funciona, porque é mais aquelas coisas do próprio desenvolvimento
que os programadores até aprendem. Porque você tem que ter o mesmo conhecimento dos programadores, você não precisa saber linguagem de programação, você não precisa saber criar um site, mas você tem que ter o mesmo conhecimento de como que o site vai funcionar. Então é muito bom você estudar isso. Ok, depois saindo dessa base, eu recomendaria você começar a partir para as falhas. Porque você já entendeu como que tudo funciona, você vai partir para as falhas. E, ok, como que eu organizo minhas falhas normalmente? Normalmente eu uso o Notion, mas eu vou falar algumas dicas aqui que você pode usar para poder organizar isso. Mas quando você vai estudar uma falha, o que eu sempre considero? Eu uso o primeiro ponto, que é a checklist, que é uma forma de organizar estudos. Então, aquela marquinha, você tem até no caderno normal, tipo, aquele quadradinho que você dá um check, e aí você tem uma checklist. E para que eu acho elas importantes? Nas checklists, você pode listar todas as falhas que você vai aprender. Então, vou aprender CSS, vou aprender tal conceito, vou aprender tal coisa, e você pode listar tudo isso. E aí, você pode, com essas checklists, você tem uma overview geral. Eu diria que a checklist, uma forma de organizar estudo de checklist, é para você fazer um overview geral dos seus estudos. Não é muito para você se aprofundar muito, porque para se aprofundar eu vou falar algumas outras formas de organizar aqui. Então, caso você esteja organizando os seus estudos, na parte é o estudar o que você vai estudar. Então, caso você esteja estudando o que você vai estudar, eu recomendo você usar checklists. Então, até mostrar para vocês aqui, a checklist aqui no Notion. Deixa eu mostrar aqui, ó. No Notion, quando você for criar uma checklist, ela vai aparecer aqui, ó. Para você criar ela aqui. Aqui tem, eu coloquei pontos também. Você, além de checklist, pode colocar pontos do que você vai estudar, o que você não vai estudar. Mas você também pode colocar a marquinha para você poder colocar na hora de estudar. Então, tipo assim, se eu vou criar a sua checklist inicial do que você vai estudar para a base. Eu já abro o seu caderno de estudos e anota isso daí. Como os sites funcionam, tipo, em geral, na primeira coisa da sua checklist do que estudar para Bug Bounty. Depois, back-end, front-end, depois HTTP e requisições, para você começar. E aí você pode meio que começar a passar para as falhas. Então, aí eu colocaria reconhecimento, que é você coletar as informações dos sites, para você se aprofundar um pouquinho mais. Então, essa seria a sua checklist inicial. Agora, saindo das checklists e passando para uma outra forma de organizar, então a gente já viu o primeiro ponto das checklists. Tem uma outra forma que eu acho bem legal também, que é os mapas mentais. Que os mapas mentais, porque na checklist você tem vários pontos, mas o mapa mental, que você tem vários sites que você pode usar para criar, vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o mapa mental você tem tipo um roadmap, você tem uma ordem de estudos e de vários caminhos para você seguir, e que é muito legal para você poder organizar, porque na checklist você só tem vários pontos. No mapa mental, no mapa de estudo, você tem um ponto principal e aí ele vai dividindo em vários outros. Dá para você organizar muito bem. E até uma coisa para falar para vocês, até por isso que tem muita gente que organiza estudos de bug bounty, pontos para estudar, usando mapas mentais. E agora eu vou dar uma dica de ouro aí para vocês, que é vocês pesquisarem bug bounty mind map, que aí vai ter vários mapas mentais do que você estudar para bug bounty. Ou pesquisa bug bounty mapa mental, e aí vai ter várias coisas para você estudar para bug bounty. Então isso uma dica que se eu tivesse descoberto depois, porque eu descobri isso depois que eu já estava estudando, depois que eu já tinha aprendido os conceitos, mas normalmente nesses mapas mentais tem desde o zero até umas falhas ultra avançadas, então os mapas mentais até de umas falhas mega complexas do que você estudar, porque muita gente compartilha os estudos e dá para você reutilizar os estudos de outras pessoas, porque elas estudaram o que elas vão estudar, estudaram os pontos que elas querem estudar, fizeram um overview, você pode usar isso, você não precisa criar o seu próprio estudo. E o Debug Hunter é até isso, é um overview dos meus estudos, os meus estudos que eu tive, eu coloquei lá dentro do Debug Hunter, só que aí eu aprofundei com as videoaulas, as animações. Então, no caso do mapa mental, você só vai ter o mapa mental mesmo, do que você vai estudar. Tem um outro que também é bem legal, que é o Kanban. Caso vocês não saibam o que é Kanban, você deve ouvir o nome dele por Roadmap ou Trello, porque o Trello ele é uma forma de Kanban. O Kanban ele foi criado os caras, eles, normalmente nas empresas, tinha tipo assim, ideia, tinha desenvolvimento e terminado, completo. E aí no Trello, ou no Kanban, ou nessas formas, você consegue pegar como se fossem uns quadradinhos e mover eles, tipo, se cria um quadradinho como se fosse uma post-it mesmo, e aí você consegue trocar ela, se você tiver em desenvolvimento, você pega ela e coloca em desenvolvimento, sabe? Então, até mostrar pra vocês, eu vou criar um roadmap aqui. No Notion ele chama de board. Então é esse aqui, ó. Esse aqui que você tem vários cartões
que você pode colocar, e aí você vai colocando em progresso e completo. Então isso aí é o famoso Kanban. E como que ele foi criado? Eu até dar uma aula de história de Kanban. Como que ele foi criado? Normalmente nas empresas, o pessoal ele tinha que ter esses processos, então normalmente até o pessoal chama processo de antes de produção e o processo em produção tá na área de desenvolvimento, área de marketing e já lançou o produto. Eu tinha esses 3 processos normalmente, ou mais processos, para você lançar alguma coisa numa empresa. E o pessoal, eles pegavam num quadro e organizavam isso com post-it. Então eles literalmente colavam uma post-it, tipo assim, tava em desenvolvimento, colava a post-it lá, e aí quando passava para produção, eles tiravam e colocavam em outro lugar. E aí, com o avanço da internet, eles mudaram isso para digital também. E por que eu acho isso muito, muito bom para estudar? Porque lembra que eu falei que é legal você organizar em falhas, em pontos? Com esse Kanban, você consegue literalmente colocar várias falhas, vários conceitos para você estudar. E quando você começa a estudar, você tira para estudar e coloca em estudando, por exemplo. E lá dentro de cada ponto lá, de cada post-it, você consegue colocar alguma nota de estudo, algumas coisas que você vai estudar no seu roadmap, no seu Trello. Então você pode criar no Trello e o Notion também tem essa forma, que é o Kanban. Você pode pesquisar na internet um pouquinho mais também. Tudo que eu estou falando aqui, você pode pesquisar na internet, caso você não saiba o que é, como funciona, mas é uma forma que eu uso bastante para estudar também. E é até uma coisa que na jornada Hunter, que é uma coisa que os alunos lá dentro eles fazem, que eu acompanho com os alunos, eles usam isso no processo de reconhecimento deles, no processo de bug bounty deles. Porque o bug bounty, tudo que tem processo, você consegue usar o Kanban. Então o bug bounty, ele tem o processo de coletar informação, analisar o site e hackear. Então você pode usar o Kanban para colocar esse processo aí também. Então também é uma forma de você poder organizar os seus estudos, o seu bug bounty, qualquer coisa. O Kanban é lindo, eu uso ele para várias coisas também. Eu esqueci de falar o principal que eu queria falar aqui, que eu até tinha entrado nesse ponto lá no início, que é o caderno físico. Saindo do digital, dessa forma de anotar digitalmente, para que eu vou usar o caderno físico? Para que eu uso, na verdade? Eu mesmo uso o caderno físico, post-it também, eu uso muito, tipo, absurdamente eu uso post-it. Eu acho que uma das coisas que eu mais uso é post-it de colar na parede, porque mesmo a gente tendo Trello, mesmo a gente tendo várias formas de estudo ultra fodas de digitalmente, a post-it é mais, as formas físicas é mais no mundo real, então você consegue organizar a sua... Porque no estudo online, você consegue, nas anotações online, você organiza seu computador, as coisas, mas quando você faz uma post-it e cola na parede ou anota no seu caderno físico, você está organizando o mundo real. Você não está organizando tanto o mundo virtual, não é tão... Quebra uma barreira, sabe? Eu não sei se dá pra entender tanto. Mas, ok, para que eu uso essas duas coisas? Primeiramente o caderno, começando com o caderno, eu disse aí que o caderno ele é meio inútil, porque você já tem a parte virtual, que você consegue... Inclusive, uma coisa é que eu até acho bem, falando mais da escola, tipo, quando você tá na escola, é muito legal você escrever para aprender, mas é uma coisa que não dá para você replicar, não dá para você copiar e colar um arquivo, não dá para colocar isso no seu portfólio. Então é muito bom você separar o que você anota fisicamente e o que você vai anotar virtualmente. E eu vou falar isso aqui, porque eu anoto bastante no meu caderno também. Eu tenho até um caderno de estudo que eu tiro xerox às vezes, que eu vou até colocar uma foto, eu vou pedir pro editor colocar uma foto aí do meu caderno de estudo, de várias anotações que eu tenho nele, que... Pra que eu acho que é legal ter o seu caderno de estudo? Pra você poder organizar suas ideias. Ter um caderno, assim, pra você poder organizar suas ideias. Porque nele você tem mais liberdade, você risca, você desenha, se quiser desenhar, sei lá, uma árvore no caderno, você desenha. Eu acho que a coisa que eu mais gosto de desenhar é desenhar árvore. Então, além de saindo dessa parte de desenhar, você consegue fazer um esquema muito bem desenvolvido no caderno. Quando na parte digital, você não tem tanto um desenvolvimento assim. Você tem linhas, você escreve e pronto. Você não consegue fazer tanto uma overview, riscar. Então, um caderno físico é muito bom para isso. Mas agora, entrando na questão de que você não pode copiar, você tem que levar em consideração que tudo que você escreveu no seu caderno físico, você perdeu. Tipo, você não vai usar isso no seu portfólio. A não ser que você tire xerox e cole lá, mas você não vai poder reutilizar isso. Então, isso é muito bom para você organizar suas ideias, simplesmente organizar, e não desenvolver tanto. Então, por exemplo, o que eu vou fazer no dia, eu anoto muito no caderno, anoto no post-it também. Vou falar um pouquinho mais sobre post-it, para que serve o caderno e a post-it.
Mas o caderno físico, o que que eu uso ele? Quando eu tenho uma ideia para o Debug Hunter ou uma ideia para estudar falhas, eu desenvolvo toda a ideia no meu caderno, risco tudo, faço desenho, até dos laboratórios dos alunos. Olha a anotação que eu tinha feito no laboratório dos alunos. Eu desenhei a interface toda lá no caderno, todo o modelo, porque não era uma coisa que eu conseguia fazer tanto virtualmente. Porque eu também não ia reutilizar isso, porque era só organizar o meu estudo. Então, você usa o caderno físico quando você não vai reutilizar, você não precisa colocar isso no portfólio. E aí, você vai tirar do caderno físico para colocar no seu caderno virtual, no seu computador. Então você organizou todos os seus estudos lá no caderno e aí você começa a estudar, começa a anotar, sei lá, escrever um artigo sobre uma falha. E quando você escrever sobre uma falha, você vai conseguir colocar isso no seu portfólio, no seu LinkedIn. Então, inclusive, eu vou até mostrar para vocês, eu tenho umas notas de estudo quando eu estava começando a estudar Bug Bounty, que eu uso até hoje, para colocar no meu LinkedIn, no meu GitHub. E aí todo mundo sabe que eu estava estudando Bug Bounty, que eu estudei isso, porque eu escrevi um artigo. Aqui, ó, mostrando mais as minhas notas de estudo aqui. Olha, eu tenho todos os tópicos que eu anotei quando eu estava estudando. Então, ferramentas de reconhecimento, notas de estudo, SSH, vulnerabilidades. E se você entrar aqui dentro das vulnerabilidades, tem várias outras coisas que eu estava estudando. Tipo, isso aqui eu consigo colocar no meu portfólio que eu estava estudando, que eu estava anotando isso. Então, isso é muito legal para vocês poderem colocar. Tipo, olha isso aqui. Imagina quando você for contratado, você for entrar em uma empresa, imagina mostrar para eles que você tem todas as anotações dos seus estudos aqui e não estava num caderno físico, você simplesmente perdeu. Então, você consegue organizar as coisas no seu caderno físico, mas é bem legal você usar o virtual também. E agora eu vou falar por que eu uso post-it, para que eu uso post-it, que é uma das coisas que eu mais uso. Normalmente, a post-it é a forma mais de menor tempo. Então, você não vai... O caderno você já não vai usar por tanto tempo, aquela anotação, você vai perder ela, mas a post-it eu já jogo no lixo em 1 dia, 2 dias. Então, é legal organizar a duração da sua anotação. Vamos lá, post-it eu vou usar por 1 dia, 2 dias, caderno eu vou usar por 1 mês, talvez para revisar meus estudos depois, mas não vou usar tanto, tipo, não vou colocar isso no meu portfólio. E a anotação virtual, Kanban, por exemplo, é um pouquinho mais de curto prazo, mas a anotação de artigo que tu escreveu, tu vai usar para sempre, tu vai colocar no seu LinkedIn. Então isso é uma anotação de longo prazo. E agora, falando de anotações mais curtas, que vai ser a post-it nesse caso, para que eu uso post-it? Para organizar minhas tarefas do dia. Então tem muita foto sobre que eu sempre posto das minhas tarefas do dia lá nos stories, do que eu vou fazer, anotado no post-it, eu colo no meu monitor. Se você olhar meu quadro, tem aqui uma foto do meu quadro. Eu pego todas as minhas anotações, quando eu termino de fazer alguma tarefa do dia na minha post-it, e eu risco ela. E aí eu colo no meu quadro, pra eu ver que eu completei tantas coisas no mês, tantas coisas desde que eu comecei. Então o meu quadro é cheio de post-it, cheio de anotação. Isso é uma coisa que até me incentiva a continuar. Porque eu olho pro meu quadro e vejo, caraca, olha o tanto de coisa que eu anotei, tanta coisa que eu tinha anotado no dia pra eu fazer e eu consegui fazer. Então, a anotação na post-it é de curto prazo. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Hoje eu vou estudar uma falha de segurança em banco de dados, por exemplo. Eu vou ver quais falhas de segurança existem em banco de dados. Eu pego meu post-it aqui, vou desenhar, eu vou escrever o primeiro ponto, estudar falhas de segurança em banco de dados. Depois, outra coisa que você vai estudar, sei lá, ver SQL Injection, que é uma falha de segurança em banco de dados. É legal você separar também no mesmo assunto cada post-it, que aí você pode só riscar todos os assuntos de uma vez quando você terminar. Então, não vai ter uma coisa tipo, estudar falha de segurança em banco de dados, depois estudar como sei lá, fazer um lanche. não vai fazer muito parte do assunto. Então é sempre legal você colocar na sua post-it só o que faz parte do assunto e colar no seu monitor, colar na tela do seu computador, para você, quando acordar, ao decorrer do dia, você poder ir lá e revisar o seu estudo que você fez. Então isso também é muito legal. E até uma coisa também que eu faço bastante, à noite eu tenho muita ideia. Também virando à noite, de madrugada, tipo, quando tomo café e eu fico às 2 da manhã fazendo alguma coisa, eu tenho muita ideia. E pra eu não esquecer, quando eu acordo no outro dia, eu pego minha post-it, anoto um monte de ideia que eu tenho, colo na tela do meu monitor, eu pego uma anotação, tipo, bom dia, Alonso, aqui suas ideias que você teve no dia anterior. Colo lá e quando eu acordo, eu nem lembrava dessas ideias, mas elas estão lá na minha post-it. Não sei se é uma coisa só minha, só que eu faço, meio estranho, mas é uma coisa que me ajuda bastante quando eu tenho uma ideia muito foda e não posso perder ela, não posso esquecer, não posso tirar aquele hype que eu tinha naquela ideia. Então essa também é uma
forma que eu uso bastante para organizar meus estudos, para eu não me perder. Também eu uso muito checklist no meu celular, das minhas anotações. Você pode usar checklist no celular ou usar post-it também. Eu uso os dois, tipo, eu sou meio perdido, não que eu sou perdido, eu me organizo bastante, mas eu sou meio aleatório na hora de organizar meu estudo. Então essas são algumas formas que você pode fazer para poder organizar isso, para poder ter uma ordem aí de estudos bem legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falei todos os pontos que eu queria falar aqui. Sobre organização de estudos, sobre note-taking em si, que caso vocês não sabem o que é note-taking, é você tirar notas de qualquer coisa que você faz no dia, do próprio bug bounty, do seu estudo. Então, eu vou dar 2 missões aí para vocês aqui no final desse encontro aqui, que é pesquisar mapas mentais de bug bounty no Google, que eu falo, e essa dica é muito foda, eu não quero que vocês percam. Pesquisar mapas mentais de bug bounty, que pode te ajudar muito nos seus estudos. E outra coisa também considera usar post-it para você organizar seus dias. Tipo, vai lá na papelaria, dá uma olhada na post-it lá, e considera, será que eu compro para eu tentar organizar meus estudos? Porque é uma coisa bem legal que me ajuda bastante também, de poder organizar meu dia numa post-it e colar no meu monitor. Então, é uma coisa que quebra aquela barreira do virtual. Porque no virtual, tipo assim, se você não olhar o seu computador, se você não olhar seu celular, você não sabe o que você tem que fazer. Você não sabe seus estudos. Se o seu celular estragar, não tem mais nada. Mas a post-it, quando tu acorda, tu já olha pra ela, tu já vê o que você tem que fazer. Então ela quebrou uma barreira, ela te enche o saco na vida real. Então isso é bem legal. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Comenta aí se vocês querem mais. E eu acho que é isso. E até o próximo vídeo aqui. Vou voltar da cafeteria, terminar de tomar meu café aqui também, que eu enrolei e nem terminei. E falou aí.